Nobre, incorruptível e dotado de uma inteligência que quase se aproxima da humana, o pastor alemão não é apenas um animal de estimação, ele é uma lenda viva do mundo canino. Ele é o herói de resgate em catástrofes, o companheiro infatigável das forças policiais e o protetor definitivo de milhões de lares. Mas você sabia que esta raça foi criada há pouco mais de 100 anos com um padrão de perfeição quase militar, hoje, no Natureza Animal? Vamos descobrir os 10 segredos ocultos que tornam o pastor alemão o rei indiscutível dos cães de trabalho. Vamos começar. 7. Lealdade inabalável, mas desconfiança natural. O pastor alemão é amplamente reconhecido por desenvolver um vínculo extremamente profundo e quase inquebrável com a sua família humana. Trata-se de uma ligação baseada em confiança, proteção e um forte instinto de lealdade. Em muitas situações, este cão é capaz de colocar a sua própria segurança em risco para defender os seus donos, sem hesitação e sem recuar. No entanto, esta lealdade intensa vem acompanhada de um traço igualmente marcante: uma desconfiança natural em relação a pessoas desconhecidas. O pastor alemão não é um cão que se aproxima de estranhos de forma imediata ou amigável, pelo contrário, tende a observar, analisar e avaliar qualquer nova presença antes de reagir. Ele prefere primeiro entender a situação antes de decidir se existe ou não algum tipo de ameaça. 6. Uma força de mordida impressionante. Não é por acaso que o pastor alemão é uma das raças mais utilizadas por unidades policiais e forças especiais em todo o mundo. Por trás da sua inteligência e disciplina, existe também uma característica física que o torna extremamente eficaz em situações de alto risco: a sua poderosa mandíbula. Um pastor alemão adulto possui uma estrutura craniana forte e musculosa, desenvolvida ao longo de gerações para a função de trabalho e proteção. Estudos biomecânicos estimam que a sua força de mordida gira em torno de 238 psi, libras por polegada quadrada, um valor bastante elevado no mundo canino. Para ter uma ideia mais clara, essa pressão é suficiente para exercer uma força considerável sobre objetos duros e até mesmo quebrar ossos pequenos com relativa facilidade. No entanto, o que realmente distingue o pastor alemão não é apenas a força, mas sim o controle absoluto com que a utiliza. Ao contrário do que muitos imaginam, estes cães não são treinados para agir de forma descontrolada ou agressiva. O seu treino é baseado em disciplina, precisão e obediência rigorosa às ordens do seu condutor. 5. O defeito da beleza, a displasia de quadril. Infelizmente, a popularidade do pastor alemão ao longo do século XX trouxe não apenas reconhecimento mundial, mas também consequências importantes para a sua saúde. Com o aumento da criação voltada para a estética e para exposições caninas, surgiram alterações na forma física de alguns exemplares, o que acabou contribuindo para certos problemas estruturais na raça. Um dos mais conhecidos é a displasia de quadril, além da displasia de cotovelo. Esta condição ocorre quando a articulação não se desenvolve ou não se encaixa corretamente, causando um desgaste anormal ao longo do tempo. Com o passar dos anos, isso pode resultar em dor crônica, rigidez e dificuldades de mobilidade, especialmente na fase de envelhecimento do cão. 4. O herói da Primeira Guerra Mundial. Quando a industrialização começou a reduzir a necessidade de cães pastores no campo, muitos pensaram que o pastor alemão perderia a sua importância. No entanto, a sua história estava apenas a entrar numa nova fase. O capitão Max von Stefanitz, convicto do potencial da raça, conseguiu convencer as autoridades alemãs de que estes cães poderiam desempenhar um papel fundamental no exército. Durante a Primeira Guerra Mundial, o pastor alemão deixou de ser apenas um cão de trabalho rural para se tornar um verdadeiro aliado no campo de batalha. Mais de 20.000 exemplares foram utilizados no fronte, desempenhando funções essenciais em condições extremamente perigosas. O seu trabalho era tão variado quanto arriscado. 3. O cão de dupla camada e o grande mito da queda de pelo. Um dos aspectos mais interessantes, e ao mesmo tempo mais mal compreendidos, do pastor alemão é a sua pelagem. À primeira vista, pode parecer apenas um pelo bonito e uniforme, mas na realidade trata-se de uma estrutura altamente eficiente, desenvolvida ao longo de gerações para suportar condições climáticas extremas. O pastor alemão possui uma pelagem de dupla camada, projetada especialmente para resistir ao inverno rigoroso europeu e às variações de temperatura ao longo do ano.
A primeira camada, chamada subpelo, é densa, macia e lanosa. A sua função principal é atuar como isolamento térmico, mantendo o corpo do cão aquecido mesmo em temperaturas muito baixas. A segunda camada é o pelo externo, mais duro, compacto e ligeiramente oleoso, o que ajuda a repelir a água, a sujidade e o vento juntas. Estas duas camadas formam uma proteção natural extremamente eficiente. 2. Inteligência de elite, o terceiro cão mais esperto do mundo. O pastor alemão não é apenas conhecido pela sua força e lealdade, mas também por uma das suas características mais impressionantes, a sua inteligência excepcional. De acordo com os estudos do psicólogo canino Stanley Coren, uma das maiores referências no estudo do comportamento e da inteligência animal, o pastor alemão ocupa o terceiro lugar no ranking mundial das raças mais inteligentes do planeta. Apenas o Border Collie e o Poodle estão acima dele nesta classificação. No entanto, o mais fascinante não é apenas a posição que ocupa, mas a forma como aprende. Diferente de muitas outras raças que necessitam de repetição constante para compreender um comando, o pastor alemão destaca-se pela sua velocidade de aprendizagem e capacidade de associação. Um cão saudável desta raça pode aprender um novo comando com menos de 5 repetições na maioria dos casos. Isso significa que ele não apenas memoriza ordens, mas compreende rapidamente o que se espera dele. O pai da raça, um capitão de cavalaria. Ao contrário de muitas outras raças antigas, cuja origem se perde ao longo dos séculos, o pastor alemão tem uma história relativamente recente e muito bem documentada. A sua criação não foi fruto do acaso, mas sim de uma visão clara, disciplinada e extremamente ambiciosa. No final do século XIX, na Alemanha, um capitão de cavalaria chamado Max von Stephanitz começou a observar atentamente os cães pastores que trabalhavam no campo. O que mais lhe chamava a atenção não era a aparência dos animais, mas sim a sua inteligência, resistência e capacidade de trabalho. Von Stephanitz acreditava firmemente que era possível criar o cão de trabalho perfeito, um animal que combinasse força física, estabilidade mental, obediência e versatilidade. Em 1899, essa visão começou a ganhar forma quando ele adquiriu um cão chamado Oran von Grafrath. Este animal representava exatamente aquilo que ele procurava: equilíbrio, inteligência, instinto de trabalho e uma obediência fora do comum. O pastor alemão é o equilíbrio perfeito entre força, mente e coração, um companheiro nobre que exige respeito, exercícios e uma educação firme baseada no amor. Você já teve a sorte de compartilhar a sua vida com esta lenda? Conte a sua experiência nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no Natureza Animal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!